Oba, pessoal, dessa vez mais comedido, porque as coisas acontecem como tem que ser. Sabem quem eu sou? Eu me chamo Matheus Fernandes, sou seu host, estou muito feliz porque acabamos de passar pela Páscoa. Aqui ao meu lado, de salmão, Joveci Júnior. Estamos aqui mais uma vez para mais um Dom Pode, o podcast católico da vida ordinária. Eu pensei em fazer uma piadinha, mas todo mundo que tá aqui presente já ouviu. Você não vai ouvir. Pergunta nos comentários qual é a piadinha. E eles vão comentar, tá bom? Produção, toca a vinheta, se é que a vinheta vai tocar, para mais um episódio. Estamos de volta! Sabe o que eu tenho nas mãos? O Joveci Júnior vai dizer pra você agora. Um quadro exclusivo, Dom Pode, feito por quem? Por nós. À mão, não, digitalizado. Pra você, chegando em 1.000 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. No Instagram a gente já tem aí aproximadamente 1 milhão, mentira, 2 mil e alguma coisa. Mas no canal do YouTube não tem. Então, chegando em 1.000 inscritos, vamos sortear este quadro lindo e maravilhoso. Que só você vai ter. Só tem esse aqui. A gente jogou. Tudo que foi pra produção, jogamos fora. Por quê? Porque só tem um. Só tem não esse. Vai ser feito outro. Vai não. Se fizer aí, processa nós. E no mesmo pacote, na mesma embalagem. Segura aí, cara. Mermin. Considera. Na mesma embalagem, na mesma fita, um quadro. Um quadro de páginas. Um Oh, quadro meu Deus. com muitas Pelo páginas. amor de Deus. Um livro do padre Antônio Cruz, Meus Tempos em Teu Tempo. Então, chegando em 1.000 inscritos, esse livro e esse quadro, este quadro e este livro. Você entendeu? Tudo isso aonde? Pode ser seu. Na sua casa. É isso. Chegando em 1.000 inscritos. Chega de mendigar aqui, negócio de inscrito. Vamos lá, tá tão perto. 700 e... Lá 740 e alguns... 700 e Eu lá não sei, vai. talvez agora que você tá assistindo, diante do episódio maravilhoso que a gente teve antes, com o Juninho, Leigo Gilson. Leigo Gilson, né? Piada interníssima. Só quem assistir vai entender. E assim, que tristeza não chegar em 1.000 inscritos. Verdade. Então se inscreve aí, pra gente sortear. Além É isso. disso, estes, não por sorteio, Esse aqui pode ser seu. no nosso especial de Semana Santa, nós lançamos 2 imagens devocionais. Esta, Maravilhosa. diante de vossa tela, chama-se O Mesmo Sacrifício, inspirada na Quinta-feira Santa, Instituição da Eucaristia. Tem lá um texto muito bonito explicando como a gente chegou nessa definição de imagem. Uma imagem feita para que você possa lembrar da importância da Eucaristia para todo católico e que você pode ter na sua casa, pode ter no seu trabalho, em 3 tamanhos diferentes. Confira na descrição para você ver os valores, tá tudo lá bonitinho. Você pode ter na sua casa agora. Vai lá, peça o seu tamanho, avalie, mede a parede, faz aí 3 tamanhos diferentes. Além desta, esta outra, chamada São José Ouviu, para todas aquelas pessoas que têm uma devoção a São José, este santo que é muito conhecido pelo silêncio, numa experiência pessoal de oração nossa, onde nós transformamos esta oração numa imagem devocional para você, onde muitas vezes parece que a gente reza para São José e ele não ouve, ele ouve e já está trabalhando na sua oração. Então, se você quer ter essas 2 imagens em casa, Senhor Jesus, Essas 2 imagens. olhe para a descrição, lá tem 3 tamanhos diferentes e os valores, tá bom? São José Ouviu e O Mesmo Sacrifício aí na tua casa, vai dar muito bom. De quebra, você ainda ajuda a nossa missão, beleza? Vamos lá! And now... E o material é de primeira, meu amigo. Aqui O quê? é, Qualidade, a gente pô. trabalha com Produção qualidade. JD Gráfica JD Solução. Hoje aqui conosco um convidado especialíssimo. Está aqui com a gente, Gustavo Maria. Salva de palmas! Obrigado. Ele que trouxe metade de Teresina pro estudo do Dom Pode aqui nos bastidores, né? Metade da comunidade. Gustavo, que é o fundador do Já,
criou os Jovens Adoradores do Rei, fundador também da comunidade católica O Caminho da Cruz e também é ministro ordinário da Eucaristia. Gustavo, muito bem-vindo, muito Cara, bem-vindo. bem-vindo. Ele que desde dezembro tá cobrando esse episódio, tu acredita? Cobrando aí quando é que a minha segunda-feira vai chegar? Pelo amor de Deus, eu não recebi essas mensagens, não. Só porque eu não tenho o WhatsApp dele. Tá vendo? Ele manda Não. toda vez que eu É porque eu bloqueei, que eu sabia que não. Bloqueei não, gente, pelo amor de Deus. Toda vez que eu compartilhava a imagem de um convidado lá, eu Gustavo, quando é que vai chegar meu convite? Pronto, Gustavo, chegou o seu convite. Bem-vindo ao Seu Não momento, Pode. seu dia hoje. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Páscoa. É digno, alegremos-nos e nele exultemos. Gustavo, para começar o nosso papo, como é que... Geralmente a gente faz essa pergunta introdutória pra gente introduzir as pessoas às pessoas que estão assistindo, né? Porque boa parte das pessoas que a gente traz aqui já são os nossos amigos, a gente tem uma intimidade. O Gustavo não é Mas- amigo, não. É justamente pra esse tipo de situação que nós temos a primeira pergunta. Gustavo, como é que começou a tua história com Deus? Quem era o Gustavo ali, pequenininho, no primeiro contato, assim, caramba, esse é Deus. Como foi? Quando foi? A minha história com Deus, eu venho de uma família que, embora católica, mas não participava da igreja, apenas a minha mãe era da Legião de Maria. E eu lembro que na minha infância, ela me levava para as reuniões da Legião de Maria. E eu era meio que aquela criança que pegava água para deixar para os irmãozinhos na reunião. E eu cresci naquelas reuniões da Legião de Maria, ouvindo a reza do terço, participando das missas na paróquia, ia com ela nas missões, porque a Legião de Maria faz visita, né, a idosos, doentes. sim. Então a minha história com Deus começa mesmo assim a partir dos meus 5 anos de idade, que é quando minha mãe começa a me carregar mesmo para a igreja. E lá eu começo a ter uma noção do que é o sagrado. E depois eu fui ser coroinha. E aí depois de coroinha, Caramba, tu foi coroinha, fui hein? coroinha. Qual foi a paróquia mesmo? Paróquia Santa Terezinha do Satélite, Satélite. Satélite. Eu conheço Eu essa conhecia a Santa Teresinha do Menino Jesus, do Disseu. do Satélite. paróquia. Entendi agora. Não, a minha piada foi ótima. Foi boa. Não, cara. Muito boa. Galera, foi boa? Droga, ninguém gostou. Acontece, cara. Continua. Sim. Então assim, fui coroinha, daí depois eu dei uma afastada da igreja, mas nessa época de coroinha eu também conheci o movimento da Renovação Carismática Católica, que foi, digamos assim, um momento em que eu consegui formar um pouco da minha fé ali, porque dentro da Renovação Carismática Católica eu tive acesso ao catecismo da Igreja Católica, aos documentos da Igreja, a Bíblia, a Palavra de Deus. Então ali foi a minha base de fortalecimento, de conhecimento da fé. A minha experiência mais forte com Deus foi dentro da Renovação Carismática. E a partir dali eu tive essa Isso com vontade quantos de anos? seguir Jesus. Eu tinha uns 11 anos de idade quando eu conheci a Renovação, fui a um grupo de oração, e lá nesse grupo de oração eu achei interessante. E daí a primeira coisa que eu fiz foi pedir, mãe, compra uma Bíblia, porque ela usa a Bíblia. que massa. E aí a minha Bíblia, primeira, a minha mesmo, eu ganhei com 11 anos de idade. Caraca, que massa. O que gerou esse interesse foi mais porque ali, vamos lá, tinha um grupo de pessoas que aparentemente eram muito legais, né? Foi mais numa condição de confraternizar com as pessoas que estavam ali, ou com 11 anos tu teve a experiência com Deus mesmo? Eu tive a experiência com Deus. Como é que foi Porque essa, tipo... no grupo de oração, a pessoa mais jovem devia ter seus 35 anos. Então, os assuntos estavam meio ali, né? Não tinha ninguém da minha idade para dizer assim, eu fui por um coleguinha. Não, digno. sempre ali foi minha primeira experiência com Deus e eu achei aquilo muito diferente. Um grupo de oração, eu me interessei pela Bíblia, né? Uma coisa que... Eu era um católico mais jovem, como qualquer adolescente, né? Eu vou à missa porque tem que fazer primeiro a Eucaristia. Eu estava no processo de terminar a primeira Eucaristia. E aí, chegando nessa experiência de Deus, eu saí daquele grupo de oração com vontade de ler a Bíblia. Sim. Não sei, foi uma coisa assim que veio na minha cabeça. E aí eu aperrei minha mãe e ela teve que comprar uma Bíblia. Até hoje eu tenho essa Bíblia, que é uma Ave Mariazinha desse tamanho aqui. E
na primeira noite do grupo de oração, eu li quase todo o Novo Testamento. Eu não dormi, eu passei a madrugada lendo o Novo Testamento. Então, eu disse, eu tenho que voltar lá nesse lugar. E tanto que as pessoas, você fez o seminário de vida do Espírito Santo aonde? Eu disse, o que é seminário de vida do Espírito Santo? E eles achavam interessante uma criança, que eu era uma criança, ter todo aquele interesse. Sim. Eu gostava dos louvores, mas o que mais me impressionava era a oração. As pessoas, elas tinham aquela experiência forte de oração, que a princípio, né, mexia muito com o meu sentimental, Sim. né? Mas depois eu fui vendo que, a partir dali, Deus foi me dando uma decisão de fé. Sim. Aí eu fui querendo ir por conta própria, e não mais só porque aquilo me fazia bem, ou porque eu me sentia em paz naquele grupo, né? Não, eu comecei a ir porque eu amava a Deus. Então, independente de Deus falar comigo, Deus sentir alguma coisa, eu passei a entender que eu precisava tomar uma decisão por Deus, né? Lógico, era muito novo, ainda não tinha experimentado assim nada da vida, então era tudo muito novo. Mas aí depois eu dou uma afastada da igreja com meus 15 anos de idade, é a época que meus pais vão morar na cidade deles, que eles são do Ceará, do Crato. Eu sou daqui, Sim. mas eles vieram do Crato, se estabeleceram aqui, moraram uns 25 anos aqui na cidade, e eu fiquei estudando e eles voltaram para o Crato. Aí começa meu processo de me afastar daquilo que me foi ensinado e da experiência que eu tive. Nesse afastar, eu vou vendo que eu começo a descobrir os prazeres que o mundo nos oferece, né? E não julgo o mundo assim como sendo algo mal, porque eu era um jovem que não tinha mais a presença dos pais para dizer sim, não, para dar um norte de discernimento. Então eu tinha que tomar uma decisão própria. E por não ter maturidade para isso, 15 anos é muito novo, então eu achava que o prazer, todo mundo, isso aqui é normal. Toda a sabedoria de um Todo adolescente. mundo faz isso. Então eu fui vivendo, Logo né? muito curioso, não? Muito curioso e atrás de tudo. E eu lembro que para mim retornar à Igreja Católica, antes eu tive uma experiência com outras igrejas protestantes, igrejas cristãs, até que eu deixei também essas igrejas, e aí o pessoal dessa mesma paróquia do Satélite, da Santa Terezinha, descobriram que eu tinha que voltar, e insistiram para eu fazer o EJC. Então o EJC, ele foi para mim um resgate. Né? Legal. Ele foi Isso em quando? Em 2006, 2007, por aí. E eles, vem, o Gustavo tá desgarrado, vamos tentar trazer ele de volta, né? Então tiveram aquele cuidado, tanto que eu não queria ir, era uma coisa que eu ficava fugindo, marquei uma viagem, nesse dia a viagem deu tudo errado, aí eu tive que ir para o EJC. Mas foi dentro do EJC que eu reencontrei meu lugar na igreja. E naquele EJC eu prometi a Deus que eu não ia mais me afastar da fé católica. Então eu retorno para o grupo de oração e fico também frequentando o EJC. Isso tudo lá na mesma paróquia, né? Paróquia. Eu só venho legal. deixar a paróquia de Santa Terezinha depois, lá para 2013, por aí, que eu vou fazer uma experiência com as novas comunidades. Que aí eu faço. Aliás, 2010. 2010 eu faço a experiência com o Shalom. E aí, a partir do Shalom, a minha formadora, a minha pastora, descobre que meu lugar não é lá. Embora eu quisesse ficar no Shalom, mas ela disse, não, Tão organizado. aqui não né, é o seu Shalom. lugar. Poxa, né? podia ser o lugar Foi de quase Deus. uma expulsão. Mas eu agradeço hoje minha formadora, porque ela disse, olha, Deus tem um chamado maior para você. Era meu plano fundar alguma coisa? Não, porque meu plano altamente contrário a fundar qualquer coisa. Se você me perguntasse, você quer fundar uma comunidade? Eu me benzia 10 vezes. Deus me defenderá. Me bote assim para correr 10 quilômetros descalço no sol de Teresina, mas não quero isso aí. Mas por que esse medo? Porque, olha, ser fundador é uma coisa, não sei nem como é que eu posso te dizer. Ser fundador é uma graça de Deus, mas a gente não deseja essa cruz do ser fundador. Né? Porque, olhando para a vida dos fundadores de qualquer coisa da igreja aí, os que já são santos, que vão se santificar, os que estão aqui penando ainda,
Você vê a história, é uma história solitária, é uma história de incompreensão, às vezes a própria comunidade não entende o carisma, né? Uma história, vamos dizer assim, de perseguição, mas aquela perseguição que vai santificar, né? Não é aquela perseguição que vai gerar ódio, essas coisas. Então eu tinha medo de tudo isso. Do processo. Do processo. Porque para santificar, santifica, mas... E aí, o processo. Deus me deu um processo menos doloroso, porque eu via, né? Tudo bem, tanto que dessa palavra da minha formadora, eu ainda tentei a Canção Nova. Eu disse, não me quer no Shalom não, vou para a Canção Nova. E aí fui para a Canção Nova, era por carta, porque não tem Canção Nova aqui, só vai ter Canção Nova em Fortaleza, né? Casa deles. Então a minha acompanhadora por carta disse, não, você não tem carisma Canção Nova. Deus tem algo Caraca, maior. ela entendeu pela carta. Pela carta. Deus tem algo Essa maior tua letra bem aqui, né? Você não tem a grafia Canção Nova, eu sinto muitíssimo. E eu lembro que na experiência de ir lá no retiro da Canção Nova, eu fui despachada. Aí eu disse, Caraca, que legal. Não satisfeito com ser rejeitado pela carta, aí eu volto. eu vou lá. Aí eu volto para Teresina, altamente arrasado. Depois eu vou descobrir na Diocese de Campo Maior um movimento chamado Luz Vida, que tem Luz Vida, que tem um retiro de 15 dias chamado Oásis da Vida Nova, onde mais adolescentes que vão para esse retiro, mas não sei porquê. Um padre amigo que presidia o retiro disse, você precisa fazer o Luz Vida. Aí é uma coisa totalmente diferente dos retiros carismáticos. Ele era realmente um retiro mais ordinário, era um retiro bem mais comum, né? Eu disse, por que não fazer esse retiro, né? Já foi renegado por 2 comunidades. Deus vai falar comigo. E por exclusividade, nesse retiro do Luz Vida, tinham 2 padres. Nunca tem 2 padres. E tinham 2 padres porque um estava treinando para poder fazer esse retiro na paróquia dele. Sim. E esse padre me observava o retiro todo, aquilo me incomodava. E tem um dia do retiro que você precisa confessar todos os seus pecados. Então você faz um exame de consciência profundo e você tem que dizer todos os pecados que você não confessou da sua vida. É um exame geral mesmo. Sim. Você não pode excluir nada, nem que você demore 1 hora com o padre, tanto que a confissão começa às 2 da tarde, vai terminar 9, 10 da noite, entendeu? Era um retiro para muitas pessoas? Nós éramos 60, eram em 2 cidades, né? Aí foi dividido numa cidade o nosso grupo, e na cidade de Boqueirão, a gente estava em Nossa Senhora de Nazaré, depois de Campo Maior. E na cidade de Boqueirão tinha outro grupo. Aí, depois desse dia do perdão, a gente se reúne em Nossa Senhora de Nazaré para fazer o dia da unidade. Mas nesse dia do perdão, eu lembro que eu tinha adoecido porque um dente resolveu infeccionar, então meu rosto estava dessa altura, eu não pude participar das preparações para o dia do perdão. Então aquilo já me deixou muito mal. Porque não tinha médico na cidade pequena, eu ia ter que ir para Campo Maior. E eu pedi a Deus, não, você vai me curar aqui, que eu não quero ir para Campo Maior e nem quero ir para casa, esse retiro está sendo muito diferente para mim. E eu consegui melhorar no dia do perdão, e no dia do perdão, quando eu falei com esse padre, quando eu vou entrando na sala da confissão, eu fui o terceiro, né? E aí, eu fui o terceiro. O mais engraçado foi que quando eu abri a porta, o padre começou a cantar assim, olha só, quem vem lá marchando para te salvar, é o exército. Aí eu comecei a sorrir, né, tal, música legal de louvor. E aí ele, Gustavo, meu filho, quais são os seus pecados? Aí fez o sinal da cruz e tudo. Aí eu fui falando, fiz a minha listinha, né, e falava dos meus pecados, Aí quando cheguei no mandamento honrar pai e mãe, ele disse, pare aí. Esse padre parecia o Padre Pio. Ele dizia tudo o que eu já ia confessar, ele foi falando dentro desse mandamento. E ele mandou eu parar ali. Aí aquele sorriso se transformou em lágrimas. Total. E eu chorava, e ele ia dizendo os pecados que eu tinha cometido ali. E ele disse assim, vou lhe fazer mais 3 perguntas. Aí fez mais 3 perguntas. Pecados que eu não lembrava que tinha feito, e com essas perguntas e tudo. Aí ele olhou a hora, vixe, ainda falta bem mais 60 pessoas, né? Estamos no terceiro.
Ele mandou eu ler rapidamente. E quando eu fui levantando, que ele deu a absorção, que eu chego no trinco da porta, ele volte, Gustavo. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu esqueci de dizer? As pernas não davam. Já tava Ali faltando mesmo, aqui. E aí ele olhou para mim e disse assim, o que Deus preparou para você não está em nenhum lugar por onde você passou. É algo novo. Agora você vai perguntar para Deus o que Ele quer de você. E era justamente a pergunta que eu tinha medo. Senhor, o que queres de mim? E eu lembrei muito de Santa Teresa de Ávila, né? Naquele poema dela, quando ela se entrega toda a Deus, ela diz assim, sou vossa, sois o meu fim, que mandais fazer de mim. E eu lembro que a minha saída da sala foi chorando, que eu era o mais gaiato do retiro. E quando todo mundo viu o Gustavo chorando, com o rosto inchado, os olhos vermelhos, enxugando aqui as lágrimas e assoando no nariz, todo mundo disse, eu não quero conversar com esse padre, não. O quarto já ficou, não pode ir lá na minha frente, eu tô bem. Foi desse jeito mesmo. E eu cheguei, o Santíssimo estava exposto. Eu disse, o padre mandou lhe perguntar, o que o senhor quer de mim? E dali, passou o retiro, e aí eu entendi que Deus queria que eu reunisse pessoas para rezar. Mas ainda na minha cabeça não era assim, vou fundar uma comunidade. Aí eu disse, rezar, todo mundo se reúne para rezar, é uma coisa fácil, né? Tudo Nada bem. complexo. Chego em Altos, nessa época eu estava ajudando numa missão em Altos, e aí eu começo a reunir o povo para rezar. Isso eu já tinha me afastado do já, né? O já existia, o já é de Deus, e ali o processo de Deus fazer o já continuar naturalmente estava acontecendo, porque quando uma obra é de Deus, independente do fundador estar fisicamente ou não, ela acontece, ela vai em frente, né? Total. E aí eu lá em Altos, botei um cordão vermelho no pescoço, porque eu senti aquela inspiração interior que tinha que usar um cordão vermelho em honra do sangue de Cristo. E aí eu usava uma cruz desse tamanho de São Bento. E essa cruz... A medalha mesmo? É, a cruz com a Uma medalhazinha no meio. centro, Ah, né? sim. Aquela mais tradicional, Sim, desse sim. tamanho, né? E aí os meninos juntaram ali, ó, como é que faz para ter uma cruz dessa? Eu disse, não é assim não. Aí eu fui explicar que foi a inspiração de Deus. Pô, a gente quer rezar isso aí que tu tá rezando. Eu disse, mas eu nem comecei a rezar. Então ali eu já entendi que o que Deus tinha falado por aquelas pessoas que eu não queria aceitar, começava a acontecer. Daí nasce em Altos o primeiro grupo, que se chamava A Obra Eucarística dos Amigos da Cruz. Então, o primeiro nome da comunidade foi esse, a Obra Eucarística dos Amigos da Cruz. Essa hora que o restante da comunidade diz, graças a Deus. Brincadeira, era uma E aí bonita. começa todo um processo aí na minha história para chegar na comunidade, né? Mas minha experiência com Deus já vem de bem novinho mesmo. Agora, assim, voltando um pouquinho no bonde, né? Porque ele falou, aí porque vai o ser já, ele já aconteceu e tudo. E aí sabemos que é o fundador ali do já. E o já, como foi que aconteceu? Em que momento? Aí, antes do choro ali com o pai. Mas quando foi O a já- inspiração? O Gé, ele nasce em 2013. Sim. 2013. Ele vai nascer em 2013, se não me engano. E vem do seguinte, a gente teve uma experiência de adoração no Gerá, Sim. né? E lá no Gerá, os meninos ficavam, a gente tem que levar uma coisa assim para a Zona Leste, não sei o quê. Eu disse, concordo. Só que, assim, a gente falou aquilo e também, isso era novembro. Sim. Isso ainda foi naquele momento que o Gustavo estava ali na JC, que tinha acabado de Isso. retornar. Naquele Mais ou menos ali, momento, né? A galera tava que foi contigo também era de Era de AJC e tal. AJC, Sim, então sim. a gente era muito ligado, porque na Forania Leste, a paróquia do São João, do São Cristóvão, do Planalto Uruguai, a gente andava sempre aquela turma junto. Legal. Uhum. Então a gente tinha essa unidade, né? E aí a gente ficou, tudo bem, mas deixamos para lá, porque chegou o fim do ano e geralmente todo mundo se dispersa. E quando a gente retornou, em janeiro, a mesma insistência e tudo. Eu disse, calma, isso aí não é assim, a gente não pode só chegar e dizer, vamos fazer uma adoração. Né? Primeiro, quem é o padre que vai querer? Né? Para quem? Como vai ser? Aí deixamos esfriar. Eu acordo no dia 28 de fevereiro de 2013 com a notícia... Não, alguns dias antes. 28 foi a saída dele. Com a notícia de alguns dias antes que o Papa Bento Sim. estava renunciando. Estava em todos os jornais, e eu lembro que eu não sou de assistir jornal assim, não gosto de estar
toda hora em televisão, mas por um acaso eu liguei a TV nesse dia de manhã, coisa que eu não faço, e tá lá. E aí eu começo a mandar mensagem pro povo, que história é essa? É mentira? É fake news? O que é isso? Não sei. Não, é verdade, tá em todo lugar. Aí eu liguei para os meninos, ó, a hora de nós rezarmos é agora. Vamos nos reunir, vamos, no dia 28 de fevereiro, que é a saída do Papa Emérito, né, do Papa Bento, nós vamos rezar agradecendo a Deus pelo que ele foi e nós vamos pedir um novo Papa. Olha o motivo que a gente queria para adorar, tá aqui. Aí todo mundo, eita, aí falo com o padre Evandro, que na época era o pároco lá do São Cristóvão. Eu disse assim, padre, aí o senhor podia ficar assim, atendendo as confissões durante a adoração. Ele disse, posso, pois venha, chegue cedo, vamos ajeitar tudo. E ele abriu as portas assim. Aí eu comecei a ligar, eu digo, tô precisando de gente para cantar. E aí a gente foi reunindo esse pessoal que era de EJC amigo, e a gente começou a fazer essa adoração no dia 28. Foi muito bonito. Quando terminou a adoração, o padre Evandro me abraçou e disse assim, próximo mês é que dia? Eu disse, não, padre, era só para nós rezar pelo Papa. Ele disse, não. Vocês têm que fazer isso pelo menos uma vez por mês. E foi por ordem do padre Evandro que nos incentivou a rezar. Tanto que o nome não foi escolhido assim de primeira. A gente veio pensar no nome uns 6 meses depois. A gente era um grupo... Os meninos da adoração. Os meninos se reunindo. Vocês são o quê? É os meninos que rezam, os meninos. A gente reza, a gente é adorador. Aí velhinha vai olhar, é os meninos católicos, os meninos que são católicos. Desse jeito. É o menino E aí nasceu já em 2013. E daí a gente começa a entender com os primeiros membros que o Já, ele é uma inspiração de Deus. Né? A gente vê que Deus, quando ele quer usar algo para atrair pessoas, né? Ele tem uma necessidade naquele lugar e ele se utiliza de um coração aberto para atender aquela necessidade, né? Como o Gerard é para Lourdes, como depois vai surgir outros grupos de adoração, né? Então, assim, cada lugar que tem uma necessidade daquelas pessoas que têm sede e fome de Deus, Deus suscita através de corações abertos. Hoje eu entendo que foi por conta da nossa abertura de coração. Né? Aí eu fiquei, pronto, a coisa que era para me fundar, pensei na minha cabeça, porque esse negócio de fundação já vinha há muito tempo, só que eu fugia. É o Já, não é comunidade. Se eu quiser ir para uma comunidade, eu vou para o Shalom, como eu disse a vocês, eu vou para a Canção Nova, depois me esforçar. Então, vou fazer isso. Eu estava plenamente convicto. Fiz a vontade de Deus. Estou quite com Deus. Já posso ser levado. Daí acontecem algumas circunstâncias dentro do Já, que era como se Deus estivesse dizendo assim, o Já é meu. Polêmica. Não é polêmica. E você precisa deixá-lo. Aí você imagina, uma coisa que você ama muito, um filho, vou chamar de filho, e amo, os meninos do Já sabem que eu amo o Já, e amo todos os que estão lá. Isaac. E você tem que entregar a Deus. Se você não entrega, Deus se utiliza de um meio para lhe tirar. E dali eu começo a pensar, por que que Deus me pede o Já igual pediu Isaac a Abraão? E daí eu tenho que me afastar da coordenação geral, passo um ano em silêncio, sem fazer nenhum tipo de atividade, me retiro para isso. Até mesmo para minha conversão, porque eu precisava me converter naquele tempo, mais ainda. Na época foi muita incompreensão, assim, eu ficava... Mas ao mesmo tempo eu obedecia. Mas por dentro eu ficava, por que Deus está fazendo isso comigo? Só que hoje eu entendo que Deus, às vezes, no processo, ele se utiliza do nosso rebaixar para depois nos levantar de novo. E aí chega nas minhas mãos um livro de Vantuan, que é um servo de Deus que está em processo de canonização. Ele é um cardeal da igreja, que ele foi preso pelos vietnamitas na época da guerra, na época da perseguição, né, do nazismo, daquele povo, daquelas ideologias. Ele vai preso e ele é o bispo daquela região. E ele fica altamente constrangido, altamente incompreendido por que Deus vai tirar o pastor daquele povo.
E ele fica em prisão domiciliar, depois ele vai para a cadeia mesmo. E na cadeia ele tem que celebrar com as hóstias que a galera dá para ele escondida. E aí naquele livro eu começo a ver Deus ensinando a Vantuan que a diocese pertence a ele, Deus. E que ele, Vantuan, pertencia a Deus também. E que Deus faz o que quer com aquilo que é dele. É através desse livro que eu aceito Deus me permitir sair do já. Aí eu disse, o já é de Deus. Se não for de Deus, ele acaba. Se for uma coisa do Gustavo, ele vai acabar. E ali meio que minha humanidade começa a aceitar a vontade de Deus. Porque nós temos essa tendência na nossa humanidade, se apegar. Né? Isso é meu, então tem que ser do meu jeito, né? Porque é meu. E aí quando eu começo a entender que o já é de Deus, eu começo a me desprender. Saio do já com o coração, na época, com o coração calmo, a cabeça erguida, embora às vezes houve uns murmúrios, o fundador, não sei o quê. E eu sempre com uma resposta, o que eu fazia? Eu ia para o já. E aquele que antes pregava e dirigia, agora é um membro comum lá atrás. E eu sentava lá atrás. Às vezes eu chegava sem dizer nada, porque como fica escuro, aí é bom que não dava para ver. Mas eu tinha aquela alegria de estar com o Senhor e de ver Deus fazendo, sem precisar do Gustavo. Isso que eu acho bonito. Quando uma obra é de Deus, ele vai fazer independente da gente ser o instrumento ou não. Foi difícil aceitar, porque a gente quer estar ali, quer estar cuidando, quer estar ajudando. Mas eu fui me convencendo, não, hoje sua missão não é mais essa. Hoje, como fundador do Já, eu tenho com o pessoal hoje mais um apoio espiritual. Então, sempre que eles estão precisando, eu vou lá, eu dou uma formação, quando eles chamam. E sempre a convite deles, sabe? Tem uma relação muito bonita entre vocês, né? Sim. A gente foi fazer aquela... Divulgação. A divulgação do Dom Pode nos 10 anos do Já. Divulgação flopada. Divulgação flopada. Nós erramos tudo. Inclusive a divulgação flopada, mas enfim, Deus sabe o que faz. O tom dos meninos é mesmo de muita gratidão, de um respeito muito grande, um carinho muito grande, né, cara? Sim, porque não houve nenhuma espécie de brecha. Que coisa boa. Para mágoas, para o mal, para qualquer coisa nesse sentido de divisão. Pelo contrário, se vê a unidade do Já com a comunidade. Sim. Né? Por ter o mesmo fundador, embora um seja uma missão de adoração, sim, e o outro seja uma comunidade, uma nova comunidade. Então a gente tem esse entendimento que há uma diferença, mas nós entendemos que é o mesmo fundador, aquele que se coloca a serviço. Eu sempre digo lá na comunidade, não é porque eu sou fundador que eu estou acima de vocês só para estar acima, eu estou a serviço. Então se eu não for o primeiro a servir, Deus vai dar um jeito de me rebaixar, para eu entender que eu estou aqui para servir, não é para ser o fundador e tudo. Tanto que no meio deles, tanto da comunidade como do Já, não parece que eu sou o fundador, vamos dizer assim. Não no sentido de falta de respeito, outras coisas. Mas de estar tão inserido no meio da comunidade dos irmãos, que só sabe que eu sou o fundador, quem me conhece. Sim. As pessoas olham e ficam procurando, aí perguntam para os meninos, quem é o fundador? É Deus, é Deus. É Deus. Queria dizer essa resposta, né? Mas é isso, já eu entendo que ele foi o primeiro amor de Deus na minha vida, com relação à questão de fundação, e que depois Deus me dá a comunidade. Depois eu fiquei, será que isso é possível, né? Você fundar mais de uma coisa? Aí basta você começar a ler a vida dos santos, por exemplo, o bem-aventurado Tiago Alberione, que é o fundador dos Paulinos, das Irmãs Paulinas, ele fundou mais de 12 sociedades de vida apostólica, congregações. Então, não fui o primeiro, né? Não. Eu não fui o primeiro, não. Então é isso, o Já é de Deus, essa missão de adoração. E eu fico feliz de fazer parte da história. Hoje mais como alguém que serve espiritualmente o Já do que como alguém que está dentro, né? Legal. Muito bom, muito bom. E tipo assim, hoje o Gustavo tá acompanhando, fundou e tá acompanhando a Caminho da Cruz, certo? Isso. Em algum momento da vida, houve esse discernimento, tipo, cara,
é uma comunidade católica. O que Deus me chama a fundar é uma nova comunidade. Como é que foi esse processo de entendimento da fundação, né? Tipo assim, poxa, existem não são tantas assim, mas são muitas formas de você fundar alguma coisa dentro da igreja que caminhe dentro da igreja de uma maneira completamente em unidade, em comunhão. Como foi o discernimento de nova comunidade? Tipo assim, cara, é a nova comunidade, é uma nova comunidade, é um povo de fato, é um carisma específico. Como é que a Caminho da Cruz aparece? Quando você começa a perceber que algo gera discípulos na igreja, ali surge um carisma. Então eu já tinha entendimento que nós seríamos um carisma. E aprendi na história com os outros carismas que são mais antigos, que um carisma não se define da noite para o dia. Então eu dei tempo ao tempo. Tanto que só 3 anos depois, a comunidade nasce em 2016. Mas só 3 anos depois eu dou a ela uma definição. Nós somos uma nova comunidade. Porque num período de 3 anos até lá, eu não tinha certeza do que nós seríamos, do que nós somos. O que hoje somos uma comunidade. E aí eu ficava, mas para ser comunidade tem que ter uma casa. Tudo na minha cabeça era assim, né? Tinha que fazer aquela lógica do que já existe. Sim. Só que Deus tem meios que é diferente para cada pessoa, para cada comunidade. E aí eu vejo que em 3 anos nós nos comportamos mais como uma comunidade do que como um grupo, do que como um movimento. Porque isso começa a gerar discípulos, começa a gerar vocações, começa a gerar uma forma própria de rezar, porque um carisma, ele gera em você uma espiritualidade, uma forma própria de você rezar, de você se dirigir a Deus. E eu disse, né, esse povo parece muito comigo. Será que estão me imitando? Até brincava, né? Só vocês parem de me imitar. E você vê que é natural, aquilo começa naturalmente. Então, só 3 anos depois eu vou entender que é comunidade. Porque eu começo a ver pequenas estruturas. Ainda não tínhamos uma casa, mas já se via as formas de reunião, as formas como se entendia a entrega total da vida a Deus. Né? O desejo de santidade, porque para ser um carisma ele tem que gerar em você uma vontade de ser santo. Senão não é carisma. Aí eu digo, não, aqui é uma comunidade. 3 anos depois eu defino isso. E aí sai o nome de Obra Eucarística dos Amigos da Cruz, vai virar a Obra do Amor Crucificado, que eu não queria que fosse comunidade. Queria que fosse só uma obrazinha assim. Até aí tu tava teimando ainda. Porque Não, comunidade não. Aglomerado de pessoas. Quem é da minha comunidade sabe que o fundador é teimoso. E isso é uma característica muito minha, a teimosia. Tanto que eu teimava com Deus. Eu digo, isso aqui não vai ser uma comunidade, só porque o Senhor quer que seja uma comunidade. Quem que o senhor pensa que é Deus? Porque eu sempre, sim, eu sempre fui na real eu sou Deus, amigo. atrevido, sabe? E o Gustavo, ele sempre foi assim, atrevido. Eu sempre briguei com Deus para aceitar as coisas. Hoje não, porque depois de apanhar muito, eu não sei. Mas eu sempre briguei com Deus para aceitar as coisas. Porque eu sempre quis que o meu plano fosse o melhor. Qual era o meu plano? Casar, me formar, casar, até os 25 anos já estar casado, ter filhos, constituir uma família e ser um bom católico, aquele que vai à missa todo domingo, que vive os mandamentos, que faz uma leitura uma vez por mês. Eu aceitava tudo que ia ser assim. E Deus quebra minhas pernas justamente no ano que era para eu estar casando. Sim. Né? Porque eu tive alguns relacionamentos, dentre eles um que durou 2 anos e 3 meses, que ela foi pro convento, e aí Deus quebra minhas pernas. Vamos ver quem é mais sedutor, eu ou você. Do Gustavo, é agora, ele é não. É não. Não era. Não foi da vontade de Deus. Então tudo isso eu teimei com Deus. Mas aí eu vou entendendo, isso aqui é uma comunidade. Aí eu vou aceitando. Depois de Obra Eucarística dos Amigos da Cruz, Obra do Amor Crucificado. Aí eu defino, não, nós somos uma comunidade. Só que o nome não definia a totalidade do carisma. Era como se faltasse algo ali. Sim. E aí eu lendo os escritos de alguns fundadores de outras comunidades, eles diziam justamente isso. Os primeiros nomes sempre parece que não definiam o que a gente era, não dava identidade pra gente. E aí eu fui ver
rezando, né, contemplando uma imagem de Cristo crucificado, que eu tenho lá em casa, não é essa, lógico, é uma maior. E aí, olhando para aquela imagem, eu começo a pensar no caminho que Cristo percorreu até a cruz. E ali me vem, como que em caixa alta, na minha cabeça, diga assim, na minha Negrito cabeça, ainda. porque foi a imaginação mesmo, assim, bem forte, o nome, O Caminho da Cruz. Repete. O Caminho da Cruz. Obrigado. Né? A gente bota lá na Aí eu descrição, vou, Felipe. faço o quê? Vou lá na internet. Deixa eu ver se tem alguma comunidade com esse Se tem nome. o quê? Comunidade com esse nome. Se tem um quê? O Gustavo fez uma... Comunidade. Obrigado. Com esse nome. Eu queria que você repetisse 3 vezes. Comunidade, comunidade, comunidade. Assim como o Pedro negou Tu 3 me vezes. ama, aí, pronto, aí, Comunidade, é isso, comunidade, confirmado. comunidade. Obrigado. Aí eu vou lá, não tem. Não tem Essa nenhuma foi muito comunidade com esse nome. 4. O Caminho da Cruz. Aí eu pego, Contando. mando no grupo do WhatsApp. A partir de hoje, nós nos definiremos como comunidade. 5. O nome, O Caminho da Cruz. Aí explico lá o porquê, aí todo mundo começa a bater palma, mandar áudio nesse grupo, não sei o que. Eu digo, olha, tem que ser. Deus quer assim. Como é o carisma? Não sei, mas já tem. Bom, tem um nome e tem um povo. Aí é uma coisa por vez, meu povo. Vocês querem tudo hoje? E Ah, aí começa, a partir do momento que eu assumo o nome O Caminho da Cruz, Que junto é com os uma irmãos, comunidade. Que é uma comunidade. Obrigado. 6, 7. Né? Uma nova comunidade. Perfeição. E ali acontece o quê? A gente começa a ver o carisma ganhar uma forma. E aí começa a aparecer o povo que a gente assiste. Porque o que eu pensava? Não, nós somos o caminho da cruz, então nós vamos fazer apostolados a respeito da paixão de Cristo. Todo ano vamos encenar. Não. Era mais ou menos isso. Nós vamos fazer vias sacras e não sei o quê. E Deus, não. Não é esta cruz. Nesse ano que eu assumo o nome da comunidade, eu vou a Fortaleza, porque como eu tinha acesso à Canção Nova em Fortaleza, então eu me retirava na Canção Nova de Fortaleza, fazia os retiros espirituais lá. E aí eu levo um livro de Madre Teresa de Calcutá, Venha, Seja Minha Luz. Sim. Que é do Padre Brian, que foi um dos diretores espirituais de Santa Teresa de Calcutá. E é naquele livro que eu faço o meu retiro com ele, eu começo a ver. Eu disse, essa mulher está descrevendo minha vida. O sofrimento de Madre Teresa, como fundadora, começa a tocar em mim. Eu digo, olha, eu passo por isso aqui. E ela contando as coisas que ela passou para poder fundar a congregação, né? E eu começo a tomar aquilo para mim, anotar e tudo. E eu começo a entender que o carisma, ele vai servir não aquelas chagas espirituais de Cristo de primeira, mas as chagas das dores interiores de cada pessoa. Sim. E daí o carisma começa a receber naturalmente, sem eu ir atrás de nenhum irmão, pessoas que sofrem de depressão. Mas começa a se fortificar uma procura, as pessoas vindo atrás de mim para dar um auxílio, de pessoas que já tentaram suicídio. E aí eu começo, olha, Algo muito específico. talvez Né? Nosso Senhor queira que a gente trabalhe com essas pessoas que sofrem com a mente. Daí, alguns amigos que são psiquiatras e psicólogos, eu digo, eu não entendo nada disso, eu vou mandar para vocês. Eu recebo essas pessoas nessa época Faço e vou encaminhamento. depois encaminhando elas. Porque eu não Sirva-lhe tenho... de APEP espiritual. Isso, E porque eu não delega. tenho como dar um tratamento a essas pessoas, eu, Gustavo, entendeu? E nem a comunidade na época não tinha como fazer isso. Aí eu vou encaminhando. Eu começo a entender que quando eu digo eu, mas eu falo do carisma, Sim. né? Que o carisma, ele é para acolher. E aí tem 3 princípios de Madre Teresa que nós seguimos. Nós acolhemos essas pessoas. Nós tornamos elas importantes. Porque a gente só vai, no terceiro ponto, cuidar daquilo que é importante. Então, primeiro a gente acolhe, faz com que essa pessoa se sinta importante, ou seja, você é da comunidade, independente de você ser consagrado ou não, se sinta da comunidade, que a gente tem como cuidar de você. Porque pode chegar alguém aqui que eu não conheço. Ah, eu não sou teu amigo. Mas se eu te torno importante para mim, eu vou ter um certo cuidado para contigo. Aí começa o carisma a ganhar uma definição. Aí eu entendo que doar-se
com amor extraordinário, como Cristo fez na cruz. Esse é o nosso lema. Porque a doação de Cristo na cruz tem que ser a doação da comunidade. Tem que ser a doação do Gustavo, tem que ser a doação dos consagrados e de qualquer pessoa que passar por lá. E é doação mesmo. Eu vou até o fim, como a gente viu isso na Semana Santa agora, na quinta-feira. Total, Né? total. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí eu começo a entender. Deus quer um carisma de cura interior para essas pessoas de Teresina. Uma vez que Teresina é a terceira capital do Exato. Brasil, onde mais se tem suicídio, é a primeira do Nordeste. E aí, quando eu levo isso para Dom Jacinto, ele diz assim: não perca isso de vista. Vocês não são para pastoral de rua, vocês não são para ir para presídio, vocês não são para isso, para aquilo. Esse é o povo que Deus está dando a vocês. E aquilo, o pastor, o Cristo bom pastor está falando pelo pastor. E eu saio dali alegre. Mas eu saio, e agora? O que é que eu faço? E agora, o que eu faço? Porque o bispo me dá uma certa bênção ali. Ele diz assim, vai e faça. Aí entra a pandemia. Fecha tudo. Só que eu começo a atender essas pessoas via direct, via WhatsApp. Eu começo a dar a elas aquilo que é próprio do carisma. O acolher, o tornar importante e o cuidar. Na pandemia, eu consegui encaminhar, porque nessa época os meninos não estavam nesse trabalho. Só era eu que fazia isso. Eu consegui encaminhar mais de 100 pessoas para tratamento psiquiátricos e psicológicos online. E eu entendia que Deus estava me treinando para levar isso para a comunidade. Esse ano nós vamos lançar um projeto, que é o Bom Samaritano, que é um projeto onde nós vamos ter uma psicóloga, uma médica, um advogado previdenciário, e nós estamos atrás de alguém que trabalha com essa parte de atividade física, de fisioterapia, ou que seja personal, alguma coisa assim. Porque nós queremos acolher essas pessoas e dar a elas também um encaminhamento para começar uma vida de mais qualidade. Legal. Então a gente começa a ver que na comunidade nós somos essa igreja samaritana que vai curar as feridas psicológicas. E eu vejo que tudo isso não fui atrás. Vieram. Os primeiros membros eu não fui atrás da comunidade, eles vieram. Essas pessoas que precisavam de ajuda, elas vieram. Então, quando eu começo a ver que os planos do Gustavo, que eram para não ser, Sim. começam a cair por terra, aí eu começo a dizer, não, isto é. Tanto que quando, na missa, eu olho para Jesus e eu digo muito isso para ele, eu creio. Mas venha em auxílio da minha fé. Porque o senhor sabe que a fé do Gustavo ela é assim. Mas eu quero a sua vontade. Total. Né? Eu começo a aceitar a vontade de Deus, né? Quando Deus manda as coisas, eu não brigo mais não, né? Depois eu só digo assim, tapas, aí o senhor então. se vira, porque eu não sei como é que eu vou fazer isso não, mas o senhor se vira e me ajuda, né? Então aí começa a ter uma definição de carisma, de caminho da cruz. Comunidade. Comunidade. É digno. E o carisma, hoje. Descreva o carisma. Então, o nosso carisma hoje, né, é doar-se com amor extraordinário, como Cristo fez na cruz. Para amar quem não é amado, porque isso vem da espiritualidade de Santa Teresa de Calcutá. E aí nós entendemos que os que não são amados são todas as pessoas que tenham motivos para chorar, ou seja, que tragam algum sofrimento, seja material, seja emocional, seja espiritual. Tanto que nós temos pessoas que têm uma certa condição financeira, mas que procuram o socorro da comunidade. Total. Né? Então, assim, depois disso, nós somos um carisma de reparação. Então, nós adoramos a Cristo sempre em reparação. Porque nós queremos que o reino eucarístico de Jesus, ele chegue a todos os corações.
e até que Jesus seja muito amado na Eucaristia, a gente vai reparando onde ele não é. Ou seja, a gente sabe que muitos sacrários hoje não recebem a visita de ninguém para rezar, né? Só se abre no máximo naquela missa do domingo. Então a gente sempre faz essas adorações reparadoras, porque é do nosso carisma a espiritualidade eucarística. Porque nós queremos que esse reino eucarístico de Jesus chegue nos corações. Por isso a comunidade, ela vem e começa a dar um suporte aos outros grupos de adoração. Porque nós queremos... Pronto, uma coisa que nós não queremos ninguém para nós, assim. Eu quero que você seja do meu grupo, eu vou pescar você. Não. Você é aleluia, você é gerar, você é qualquer outra coisa dentro da igreja, a gente quer que você o seja bem. Porque você vai ser um sinal de salvação e de Deus para outras pessoas. E aí, por fim, nós somos um carisma de unidade. Porque nós conseguimos congregar muitas novas comunidades locais para um único serviço de evangelização. E eu senti que isso era de Deus, que Deus chamava a comunidade a ser um carisma de unidade, quando eu fui eleito, sem eu querer, porque eu nunca quero essas coisas, Deus apronta comigo, o vice-coordenador para as novas comunidades na Arquidiocese de Teresina. Então, até o momento eu estou, o Felipe Diniz do Shalom é o coordenador, e eu sou o vice dele. E ali eu entendia, não, então Deus está querendo que realmente essa unidade aconteça. Então, assim, é um carisma de unidade, é um carisma eucarístico e é um carisma que se doa com amor extraordinário. Esse amor extraordinário é o quê? É para além do nosso amor cotidiano. Porque nós devemos amar no cotidiano. Mas nós devemos fazer pequenas coisas para o próximo com amor extraordinário. Porque embora eu não lhe conheça 100%, eu tenho que ver em você o Cristo. Então, esse amor ele tem que transbordar mais do que o ordinário. Se eu pego um copo com água para você, eu pego esse copo com água por amor a Cristo. Isso é extraordinário. Porque eu não penso só em você, eu penso no Cristo que eu amo em você. E isso vai nos dando até a graça de amar os mais difíceis dentro da comunidade, ou até fora dela mesmo. As graças, né? As bênçãos. Sabe? Hoje o fundador respira fundo. Oh, Jesus é teu filho. Então eu tenho que amar aquela pessoa. Eu tenho formandos que, se eu pudesse, eu entregava a Deus. Mas eu olho para eles assim... Leva. Senhor, tudo não é teu. Pega esse aqui também, que eu não... Tá, já deu. Eu abro mão dele por ti, por amor a ti. É teu. E aí o carisma hoje me leva a amar essas pessoas. Que o Gustavo, antes do carisma, iria bloquear, rejeitar, mandar embora. Não, hoje eu consigo ter essas pessoas perto. Sim. Mesmo que o pecado delas, o processo lento, porque muitas vezes é lento o processo do outro, né? Como de cada um é diferente. Aquilo, às vezes, o que me irritaria, hoje já se torna... Ganha uma outra conotação com essa uma visão. graça de Deus, porque o carisma me leva a fazer isso, amar o próximo, né? Com amor extraordinário. Isso é muito louco. Tu tava falando aí, pra ver, né? Como as coisas são... Deus, ele não movimenta coisas aleatoriamente. É um absurdo o quanto que Deus é um excelente roteirista. Eu queria muito ser tão bom quanto ele. Aliás, tão bom quanto ele não. Calma, eu tô brincando. Não é exatamente... Não quero tomar teu lugar, já não quero isso. Não. Então, é isso que eu tô me reparando aqui, amigo. Não é isso. Calma, pai. Tamo bem. Mas... essa questão e eu lembro que na nossa última conversa, não, que eu não lembro exatamente qual foi a nossa última conversa. Manauí. Foi em algum momento que a gente tava conversando junto, que eu partilhava contigo, né? O quanto que os nossos carismas nascem de demandas parecidas. Sim. E não por acaso tem baluartes em comum, né? A gente tem um apostolado que é o Éfeta, né? E esse apostolado a gente já tentou, de algumas formas, ajustar pro nosso jeito. Tipo assim, fazer um negócio organizado, bonito. Porque uma vez a gente trouxe o Max da Cola de Deus, né? Aí, beleza, não, vamos trazer o Max pra trazer pro nosso grupo de oração. Beleza. Aí a gente juntou, né? É um grupo em roda, assim, onde todo mundo
faz uma leitura e partilha sobre o cotidiano ali da vida e tal, e a pessoa acaba se abrindo. Aí, quando terminou, o Max falou assim: isso aqui tá parecendo mais um grupo de alcoólicos anônimos do que um grupo de oração. Aí a gente ficou tipo, poxa vida, a gente queria tanto que fosse um grupo de oração normal, tipo, e as pessoas aqui... A gente ficou, poxa... E, cara, a gente já tentou mudar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes, assim, de... Não, vamos encaixar formação nisso. Vamos encaixar aqui uma catequese, mas o que Deus pedia era... Deixe que as pessoas falem, e falem das suas dores. E parecia um grupo de alcoólicos anônimos, porque era nisso que elas tocavam. E, tipo, e quando a gente foi lá visitar o Dom Jacinto, ele deu uma voz do pastor, e agora eu tô falando, eu consigo entender mais ou menos. Quando ele chegar, eu vou perguntar isso pra ele. Ele falou um negócio assim: olha, eu queria muito que a missão de vocês focassem nos jovens que estão morando em apartamentos. Que eles vão pro bairro de vocês e eles vão sozinhos. Eles ficam sozinhos durante um tempo. E no Éfeta, teve um rapaz que falou sobre isso. Cara, esse grupo é muito bom porque vocês não sabem o quanto que é solitário o fundo de um apartamento, de uma kitnet, assim, sabe? E essa demanda urgente com o cuidado com a saúde mental das pessoas é algo que Deus de fato movimenta, né, cara? E bendito seja Deus que os frutos apareçam. Bendito seja Deus que, tipo, tá nascendo lugares para as pessoas. Olha aí, tem esperança, tem lugar para vocês. E que, de fato, as pessoas vão se encontrando aos poucos, né? Tu tava falando a respeito de coordenar o setor das novas comunidades. Como é que... Porque, assim, algumas coisas que a gente ouve por participar de carismas específicos, né? As pessoas querem, todo tempo, criar algo novo para algo que já existe. Ou, tipo, as pessoas querem criar regras para prender as pessoas no seu próprio grupo e tal. Por que ao invés de fazer isso numa comunidade, não faz isso na própria paróquia? Então, são coisas que, tipo, quem é de comunidade já ouviu e tá com o ouvido quente de ouvir essas coisas. Como é que a gente pode olhar pro lugar das novas comunidades dentro da história da igreja, dentro da igreja, assim, como é que a gente pode olhar para isso, enquanto leigo? Olha, as novas comunidades, se nós formos comparar a igreja, né, que tem seus 2000 anos de história em Cristo, nós somos um recém-nascido, porque, tipo, 30 anos, 50 anos, né, tem comunidade aí que agora que vai fazer 50 anos do Concílio Vaticano II para cá, que se vê essa novidade das novas comunidades. Então, nós somos ainda algo que a igreja não fechou a sua definição por completo. Por quê? Porque somos muito jovens nisso. Uhum. Então, a igreja, para não nos deixar órfãos nem nos deixar soltos, ela nos define como novas comunidades, porque se você pega uma ordem franciscana... uma comunidade São Francisco quanto tem mais de 500 anos que pisou na Terra, então... Imagine, né? A ordem e tal. Então, somos novos. E a igreja vai... Nós não nos parecemos com nenhuma congregação religiosa, porque nem todas as comunidades têm religiosos. Uhum. Ao mesmo tempo, nós temos casais nas novas comunidades que professam algumas promessas de castidade, pobreza e obediência. Isso é muito novo. Embora na ordem terceira já se professasse 1 ou 2 desses votos, mas nunca os 3. Uhum. Então, na sua maioria, as novas comunidades é composta por leigos. Sim. São poucas as que têm sacerdotes. Então, você começa a ver que é algo totalmente diferente do que já existia na igreja. E a igreja não pode chegar e dizer assim, vocês são isso, sem que o tempo e a história confirme quem nós somos. Então a igreja nos coloca hoje dentro da classificação de associação privadas de fiéis, uma vez que o direito canônico, ele nos permite, qualquer cristão pode criar uma associação. Uhum. E aí nós somos coordenados hoje pelo dicastério Leigos, Vida e Família, isso falando de cima para baixo. Então, nós seremos sempre parte nas dioceses daquela parte dos leigos. Uhum. Não como um movimento, mas como uma associação privada de fiéis. Até que a igreja nos dê uma definição total.
Então, o que a igreja vai dizer que é a comunidade hoje? É um carisma. Se ele é uma congregação, depois de muito tempo se define, não, essa nova comunidade ela tem aspecto de congregação religiosa. Então, ela sai da associação privada de fiéis e entra nos critérios de congregação religiosa. Isso no movimento natural de fundação do carisma. Da história da igreja de fundação de um carisma. A igreja ela nunca vai te pegar de começo e dizer assim, entre aqui. Ela vai deixar florescer, fazer nascer, florescer, podar, porque essa é a missão da igreja mãe. Nós somos podados nesses 50 anos de história para que nós possamos frutificar. Só com o tempo nós vamos entender qual é a definição de cada nova comunidade, mas a igreja já entende que uma nova comunidade é um carisma original, que mesmo que atenda às mesmas demandas, mas a forma de realizar esse atendimento, ela é original e diferente. Por mais que um carisma seja parecido com o outro, por mais que se atenda à mesma demanda, não é igual a forma como Deus age em cada carisma. Se for uma cópia de outro carisma, aquele carisma que é cópia morre. Ou seja, não é um carisma, é só uma cópia. Ele acaba. Então nós somos essa primavera da igreja, que São João Paulo II vai dizer. Nós somos isso, a primavera da igreja. E nós somos, para a igreja hoje, essa novidade, onde leigos que têm vida comum encontram nas novas comunidades um jeito de ser, um jeito de rezar, um jeito de evangelizar próprio, original. Se você prestar atenção, quando a gente se reúne, vários carismas juntos, é o mesmo Espírito Santo, mas o sinal de pertença é diferente, a maneira como cada grupo expressa sua espiritualidade é diferente, e Deus vai agindo. Então, nós não somos da paróquia, mas nós estamos em comunhão com as paróquias. Nós pertencemos diretamente à subordinação ao bispo diocesano, uma vez que o carisma ele fica sob a guarda do bispo diocesano. Mas ele está na diocese para entrar em comunhão com tudo. Tanto que lá na nossa, por exemplo, nós temos uma comunhão muito boa com a paróquia Nossa Senhora da Vitória, que é a área que nós estamos inseridos no Planalto Uruguai. Cantamos uma missa todo domingo, 11 horas da manhã, ajudamos as pastorais com formações. Quando tem eventos da paróquia, a comunidade está no meio, o padre manda botar a gente. Então se entende que as novas comunidades, mesmo que sendo algo original, independente, ela não está à parte da igreja. Ela está sempre em comunhão com a igreja. É uma forma de pertencer, é uma forma de rezar, mas ela não é exclusiva. Isso não significa que o irmão da paróquia é menos santo porque não é vocacionado de uma comunidade. Isso fica claro. Eu não preciso estar numa comunidade para ser santo. Sim. Eu preciso estar na igreja, na mãe igreja, na barca de Pedro, na catolicidade do que é a igreja. Aí sim, eu consigo trilhar um caminho de santidade. Mas não necessariamente eu preciso ser do caminho da cruz, do Shalom, da Ave Maria, para poder ser santo, não. Né? Tanto que eu digo lá em casa, eu não quero ninguém que não seja meu, que não seja da comunidade. Se você é da pastoral, eu mando você embora, sabe? Para pastoral. Não, mas pastoral. Por carta ainda. Então, venho por meio desta. Pessoalmente, ao vivo. Vá pastoral. Porque, Online mesmo, online. porque você tem, Manda um áudio. você tem que entender isso. Deixa eu te falar. Não posso lhe segurar só porque eu quero que minha comunidade cresça. Não. Eu quero que você seja santo. Eu quero que você encontre seu lugar na igreja. Agora, as novas comunidades é uma forma de expressão que o Espírito Santo trouxe de 50 anos para cá. Existe muita coisa ainda que precisa ser podada, porque, querendo ou não, Deus escolhe homens. Inclusive, esse que vos fala não é perfeito. Não é porque a gente é fundador que a gente sabe de tudo. O fundador, ele erra muito no começo da comunidade, tentando construir o carisma. Muitas vezes a humanidade do fundador fala forte na construção do carisma. Mas a igreja, que é aquela mãe que já conhece toda uma história de 2000 anos, ela consegue, isso aqui não é de Deus. E aí você começa a clarear sua mente como fundador. De fato, isso é meu, não é de Deus. Isso é eu que quero. Então,
a nova comunidade, ela só pode ser se ela for original. E aí o Papa Francisco é que vai definir que nós somos os frutos da corrente de graças, que foi a renovação carismática. Ou seja, nós somos a renovação carismática. Porque a renovação carismática, ela não é um movimento. O Papa Francisco foi quem teve a audácia e a coragem de dizer: a renovação carismática é uma corrente de graças, e aonde ela passou, ela deu frutos. Então, toda nova comunidade, para ser definida nova comunidade, ela tem que ter saído da corrente de graças, a renovação carismática. Veja, que eu era da renovação carismática, eu participei da corrente de graça. Então, essa corrente de graça gerou em mim um carisma, e esse carisma está dando frutos hoje na igreja. Então, para se definir nova comunidade, ela tem que ter essa saída, vamos dizer assim, esse nascimento da corrente de graça, direta ou indiretamente. Né? E aí a gente vê também quanto é sábia a igreja, né? Nesse sentido de, ao mesmo tempo em que ela poda, ela dá uma certa liberdade para que aconteçam, porque a gente falava, né, no episódio do tio Maicon aqui, sobre essa questão de que a igreja, ela tem a mesma mensagem, mas cada tempo exige uma forma dela ser passada. Uma forma de né? ser comunicada. Exatamente, porque as pessoas estão evoluindo, a tecnologia está evoluindo, então até mesmo as comunidades servem, justamente como você estava falando, né? A necessidade que acontece, um povo que está ali, que precisa ser alcançado, e às vezes uma comunidade que surgiu, ela vai precisar alcançar aquele povo ali, né? Determinado povo. E aí, o quanto a igreja ela é sábia nesse sentido, de olhar com bons olhos, entender, é isso que vocês precisam fazer, e aí podar onde precisa, né? O que vai fugir daquilo que é a mensagem inicial. Mas a importância até das comunidades serem... exatamente, assim, né? Ser essa arma da igreja para alcançar pessoas que têm um modo específico de ser alcançado. Né? É verdade. Toda comunidade ela tem que ter uma boa comunhão com o bispo. Por quê? Porque o catecismo e o direito canônico vão dizer que o bispo ele é o guardião principal do nascimento de um carisma. Ele não é aquele que vai definir o carisma. Porque quem define o carisma é o Espírito Santo. Ele apenas vai reconhecer, com o tempo, de fato, aqui existe um carisma. Ou seja, ele é alguém que vai dar autenticidade, ele vai assinar embaixo e dizer assim, aqui tem a ação do Espírito, esse que você falava, eles nasceram para atender essa necessidade dos tempos atuais, porque em todos os tempos Deus vai suscitar carismas. O Brasil... ele é muito visado pelo Vaticano hoje porque nós temos mais de 900 comunidades nascentes do Brasil. Essa graça só é do Brasil. Se você for fora do Brasil, são pouquíssimas as comunidades novas que existem. Tanto que a primeira conferência internacional das novas comunidades, eu estive, foi no Recife, né? E o olhar dos de fora para a gente era como quem quisesse aprender, sendo que nós também estamos aprendendo. Sim. Nós também estamos iniciando, né? Então, quem é mais velho? Canção Nova, Shalom, a Rainha da Paz ali em Sobral, né? Então, tem várias comunidades que são bem antigas, Remidos do Senhor na Paraíba, né? Que já tem uma experiência de 30 anos, 40 anos. Nós temos aqui em Teresina comunidades que já têm seus 23 anos, seus 30 anos, né? Que surgiram também naquela época. E que Deus foi sustentando esses carismas, mesmo sem eles terem uma estrutura, mesmo sem eles terem um estatuto. Nós temos comunidades aqui hoje que mandaram seus estatutos ano passado, depois de 30 anos, para serem reconhecidos. Então, a nossa preocupação não é com um pedaço de papel que nos defina. A nossa preocupação é, somos de fato um carisma? Isso que estamos vivendo é de fato um mover do Espírito Santo? Ou é alguma coisa nossa mesmo que a gente quer fazer? Aí a igreja sábia, do jeito que é, ela dá tempo. Porque nenhuma mentira sobrevive 10, 30 anos, exato, 50 anos. Não sobrevive. A mentira, ela, por si só, ela cai por terra. É aquilo que a igreja usa a lei, daquela palavra de Gamaliel,
quando prenderam os apóstolos, né? Lá nos Atos dos Apóstolos e tudo, que aí prenderam Pedro e João, aí eles disseram assim, solta esses homens, Gamaliel. Porque se essa seita, até disse assim, for de Deus, nós estamos indo contra Deus. Se for dos homens, eles vão se acabar por eles mesmos. Por quê? Porque Gamaliel tem a experiência de muitos grupos revolucionários da época de Jesus que começaram para libertar o povo do poder dos romanos e se acabaram. E foram suprimidos. Mas aquilo que é de Deus não passa. Então a igreja ela vai usar a pedagogia do tempo, da experiência, da vivência, porque eu não posso ainda dizer o carisma, o caminho da cruz está fechado. São 7 anos de comunidade já. Mas ainda não somos novos, não se pode dizer é 100% isso. Daqui 10, 15 anos, por exemplo, nós vamos fazer uma assembleia e vamos olhar. Isso aqui já não é mais do carisma. Isso não é o carisma. A gente viveu isso porque naquele tempo era necessário. Era necessidade do tempo. Aí o carisma começa a ganhar uma maturidade, uma definição mais completa, uma identidade mais firme. As pessoas olham, isso é caminho da cruz, isso é aleluia, isso é Ave Maria da Sagrada Face. Hoje Teresina, ela tem em torno de 10 comunidades locais. Em torno de 10 nascidas aqui na Arquidiocese. E tem uma na Diocese de Picos, que e aí falando do modo geral no Piauí, nós estamos em torno de 11 comunidades nascidas no Piauí. Né? Comparado à Fortaleza, que tem 400, nós somos poucos. Né? Tem isso, né? Vamos com calma também, né? É tudo no tempo de Deus. A comunidade hoje, ela é só comunidade de aliança? Hoje nós somos comunidade de tem aliança. Ninguém dormindo lá 24 horas. Tem o fundador mora na casa comunitária, né? Sim. Então eu sou uma espécie de guardião da casa, né? Na época definida e aprovada pelo bispo, porque como nós temos um sacrário, é necessário que haja uma segurança, né? Sim, sim. E o fundador hoje é aquele que guarda a casa comunitária por conta da presença de Jesus. Então eu vivo como se fosse uma aliança missionária, que não é comunidade de vida. A comunidade de vida é doação total, 100%. Sim. E aí eu precisaria ter, hoje, para montar uma comunidade de vida, pelo menos mais 2 pessoas que tivessem uma entrega total de vida. A aliança missionária não, você entrega, no nosso caso, né, na comunidade, você entrega parcialmente a sua vida, mas você trabalha, você tem uma pequena renda para poder ajudar também a comunidade. Então, a comunidade na aliança missionária, ela me permite ter um trabalho, ela me permite ter uma vida ordinária, cotidiana, como qualquer pessoa. Hoje eu presto serviço ao Instituto Dom Barreto, né? Lá eu recebo um salário para poder ajudar nas despesas da comunidade. Sim. E fora isso, a gente faz alguns trabalhos manuais. O que tu fala no Dom Barreto? Hoje eu acompanho a catequese de Crisma. Cara, que legal. Aí tem lá é como se fosse um professor da catequese, o catequista lá que tem um projeto forma, né? Que eles chamam Aprendendo a Amar Jesus, que é a catequese de primeira Eucaristia e de Crisma. E eu fui chamado, né, para assumir a catequese de Crisma junto com os outros professores que já eram de lá, como o Diácono Nilson, que é professor de lá, e a tia Sandra Reis, que é catequista e professora e coordenadora lá de muitos anos. Então, assim, a gente monta essa equipe para que essa catequese aconteça. Né? E como é que funciona essa questão da crisma lá dentro, né? É aluno, tem que fazer? Como é que funciona? É para os alunos, né? Uma vez que a maioria desses colégios hoje são muito puxados, né? Eles entram 1 da tarde, saem 8 da noite. Sim. E nem sempre eles vão para catequese nas suas paróquias. Sim. Então, tem um horário da semana que é pós uma das aulas deles, e aí o aluno que se interessar, ele procura a gente, faz a matrícula, a inscrição, que a gente chama a festa das inscrições, aí ali ele começa um processo de catequese, de preparação para a crisma. Então é mais para os alunos. Já aconteceu de aluno que foi depois para outro colégio e era de lá, não, mas eu vou continuar a minha crisma. Que massa. Tipo, vai para outro colégio, mas vem no dia da crisma. Porque é ex-aluno, né? Já conhece a escola e participa. Então, é mais para os alunos, né? Já aconteceu de funcionários que não tinham crisma, fazer a crisma com a gente. Então, é um processo assim mais para eles que não têm essa vida de paróquia. E hoje eu vejo alguns frutos. Eu chego nos lugares, por exemplo, eu vejo catequizando os meus do Dom Barreto numa paróquia servindo. Graças a Deus. No Instituto Reset,
em outros grupos que falam, tu te salvou. Então, sinal que eu tô fazendo alguma coisa que preste, né? Cara, e é muito louco esse negócio de... Sabe que assistindo os podcasts eu percebi que eu tenho muitos vícios de linguagens. Alguns deles é o... Cara, isso é muito louco. Eu assisti nos cortes, aí toda vez que tinha um corte que a Thaís marcava, aí eu ia olhar, eu começava... O cara tava falando aqui, beleza, aí eu... Cara, isso é muito louco. E falava uma coisa nada a ver, que nem era louco. Era só uma coisa normal. E aí agora eu falei e me lembrei. Eu vou tentar mudar isso. Mas o que eu ia falar a respeito do o quanto que... Do nada. Tô tentando entender. Não, mas é porque Isso é muito louco, né? Porque eu ia começar a falar uma coisa nada a ver com o que é muito louco e falei muito louco. Aí eu me lembrei, entendeu? Nada a ver. Realmente isso é muito louco. Sobre a situação, foi muito Então, muito obrigado. Esse foi meu corte. Obrigado, pessoal. Mas o que eu ia falar era que o quão bonito é que um dos frutos das novas comunidades e que é bom Que isso seja... Jesus amado. Peraí. Produção, calma. Nas melhores... Isso que é muito louco. Isso que é muito louco. Faça o corte. Pronto, aí acontece. Aí que eu ia falar. Peraí. Quando é que foi, cara? Foi. Travou? Pronto, voltamos. Voltamos bem? Tá enquadrado, tá ok? Quer com a gente? A gente vai fazer o corte, relaxa. Beleza. Aí, voltando, uma das características que eu acho mais bonitas, assim, dos frutos das novas comunidades, e isso é independente de onde seja, é que, de fato, dali nasce um desejo nas pessoas de serem santas. E um desejo real de caraca... Eu quero construir uma vida com Deus de uma maneira integral mesmo. E aí, independente dela ser comunidade aliança, comunidade vida, é um fruto que eu posso estar, e provavelmente esteja errado, mas é uma coisa que eu percebo mais facilmente nas novas comunidades do que nas paróquias. O que não significa que não exista, pelo amor de Deus. Polêmica. Mas é uma coisa que, cara, talvez por isso, né? E aí eu não sei onde isso começa, né? Mas talvez por isso seja um dos desejos de Deus de ter fomentado os carismas, as novas comunidades, até para que as próprias paróquias sejam alimentadas, avivadas com esse desejo do conhecimento, do desejo de conhecer o catecismo, do desejo de conhecer a doutrina, de conhecer a história dos santos. E isso de uma forma ou de outra, vai convergir para a mesma raiz, né? Então, independente de onde você esteja, se o seu interesse for em ser santo, invariavelmente você vai bater nas raízes da Igreja Católica. E aí, e dali você consegue enxergar, caramba, eu faço parte de algo que é muito maior do que eu. Eu faço parte de algo que é, de fato, muito maior do que o meu entendimento, e que bom que eu não tô sozinho nessa. E aí você consegue olhar pro lado e ver, caraca, tem uma pessoa que tá buscando o que eu tô buscando. Caramba, tem alguém que eu posso buscar ajuda mesmo, né? Buscar ajuda e, encontrar suporte. E aí a palavra de São Paulo faz muito sentido, né? Nessa conotação, né? E o quanto que isso vale a pena que seja visto com carinho. Sim. De olhar para as pessoas e, olhar para as novas comunidades e, olha, talvez eles não sejam tão... como é que o Padre Leonildo falava com a gente, né? Desde que vocês não sejam oba-oba ou fogo de palha, tá tudo bem, né? É verdade. É preciso que haja agora uma certa aproximação, porque uma coisa que se pede a nós, como comunidades novas, é que nós não sejamos uma seita à parte. À parte, exato. Mas que onde houver a igreja, nós somos igreja com a igreja. E eu vejo isso como uma mudança nesses tempos atuais, um amadurecimento de fundadores, de hoje coordenadores de comunidades, onde a gente começa a ver
a fuga dessa separação, dessa segregação. A Então, busca por exemplo, incessante pela autenticidade ali. eu tá? não tenho na comunidade missa dominical. E eu faço questão de não ter. Uma vez que eu vou na paróquia à missa dominical, para conservar essa catolicidade, essa sinodalidade, está sendo usado esse termo, sinodalidade, andar em conjunto, em comunhão. Então eu faço questão de estar na missa da paróquia no domingo, para que a gente entenda isso. Nós não somos uma seita à parte. Nada contra as comunidades que já têm suas missas dominicais, Deus permitiu, ótimo. Mas enquanto comunidade, esses dias eu achei muito bonito, a comunidade Shalom, por exemplo, ela participou de toda a Semana Santa na catedral. Sim. Mesmo eles tendo um padre lá para celebrar, eles escolheram viver essa unidade com a catedral. Então, assim, é para dizer, nós não somos uma seita à parte. Exato. Nós estamos à disposição da igreja para servir Cristo na igreja. Se sua paróquia precisar da gente, nós tivermos como ajudar, nós iremos de todo o coração, né? Agora, falta conhecimento também, porque ainda se tem uma visão daquelas primícias das comunidades, então ainda se tem uma imagem ainda distorcida dos exageros que Imadura, inclusive, porque são a renovação, que foi as novas comunidades. As pessoas não entendem essa radicalidade, que não é nenhuma novidade. Sim. Sempre houve essa radicalidade no seio da igreja. Então, tanto que a igreja vai dizer assim, não pode ser só uma associação de pessoas. Essa associação tem que levá-los a um caminho de santificação. Senão, é um grupo qualquer. Todo grupo, até um grupo de paróquia, ele deve fomentar em você o desejo de santificação. Exato. Senão não é um grupo de igreja, senão não é algo de Deus, do Espírito Santo. A Legião de Maria tem que levar você a ser santo. O EJC tem que levar você a ser santo. Embora, como eu disse, nós somos pessoas humanas e muitas vezes nós distorcemos o que Deus quer. Nós estragamos a vontade de Deus. Não é Deus que errou ao escolher um fundador tal, não. Ora, Deus escolhe o pior dos piores para depois dizer assim, é eu que faço, não é o Gustavo que faz, não é o São José Maria Escrivá, que hoje é santo. Mas Deus sabe das fraquezas que tinha São José, Deus sabe as fraquezas que tinha São Francisco, Deus sabe das fraquezas que tantos outros santos fundadores têm na sua história. Mas em tudo quem fez na vida deles? Deus. Agora, é preciso que as novas comunidades se abram nesse tempo, né? E eu tenho visto isso aqui em Teresina. Falo de Teresina porque é o que eu estou mais próximo. Uma abertura a essa aproximação. E nós também estamos nos abrindo também para que outros nos conheçam. Lá na paróquia o povo já conhece. Oi, vou chamar o povo do Caminho da Cruz para conduzir isso. Vamos chamar o povo do Caminho da Cruz. Ela tá para fundar os caminhos dela, para a pastoral do batismo, dando formação. Então as pessoas já começam a ver... O caminho das águas. Aí, que, né? Vai pro Caminho da Cruz. Né? Tá parecendo um avatar, né? Do nada, ela lá. Então é isso. Abrir-se, sabe? Um fundador que ele não se abre a essa catolicidade, ou seja, essa unidade com a igreja, ele não entendeu o carisma que Deus deu para ele. O carisma não é meu. Quem guarda o carisma é o fundador. E quem zela pelo carisma não é o fundador, é a igreja. A igreja é a guardiã de todos os carismas. A igreja é a defensora de todos os carismas, na pessoa do bispo. E se o bispo disser que aquilo não é um carisma, é porque o bispo entendeu que ali não há um processo de santificação, ali não há um caminho de catolicidade, ali não há frutos e nem gera discípulos, ali é só um grupo de pessoas. Um aglomerado de... Exatamente. E assim, é importante, né, falar sobre isso. E voltando lá quando você estava falando sobre a questão da comunhão com a igreja, né? E aí eu abro isso não só para as comunidades, né? Mas para os grupos e movimentos também, né? Quando você falava, né, sobre o zelo que você tem e não ter ali ainda a missa dominical na comunidade para que se tenha aquele zelo e a importância para a paróquia, né? E aí eu falo isso para grupos e movimentos.
A adoração mensal, semanal, ou sua participação lá no grupo, ela não anula a sua participação na sua paróquia, a sua participação dominical na missa, porque tem muita gente que vai participar de um grupo, e aí, eu não vou citar nomes de grupos, movimentos, quais que sejam, e aí você acha que a sua obrigação, entre muitas aspas, com a comunidade ou com a igreja, é participar ali mensalmente do grupo, e aí você vai, no outro mês você volta, e aí o mínimo, que é a missa dominical, o mínimo, você esquece, não dá um pingo de importância, não vai, não A gente participa. parece aí um grupo de fariseus. Que Povo ruim. eu tenho. Que se eu fizer o que o grupo ou a comunidade, por exemplo, o Caminho da Cruz me deu essa regra de vida. Então, se eu cumprir isso aqui, pronto, tá bom. A gente parece que não age Meu por passaporte amor a pro céu Deus, tá né? garantido. O cara deu certo. Isso, parece um checklist de supermercado. Pronto, isso aqui eu comprei, isso aqui tá muito caro, não vou levar hoje. E a gente começa a viver não na liberdade do Espírito Santo, mas naquele automático. Outra coisa que a gente precisa fugir também dentro das novas comunidades é de um sentimentalismo. Arrepio. De um sentimentalismo, né? Até arrepio. Nem sempre Deus vai inspirar algo a mim como fundador. Ou seja, mas eu sei que Deus está ali, no meu carisma, na minha história de fundador. Então, nem sempre eu vou ter uma inspiração divina para fazer algo. Vai ser ordinário. É o que eu digo sempre lá na comunidade. 90% da vida do fundador é ordinária. Acordar, rezar a liturgia das horas, rezar o Santo Terço e a Santa Missa, fazer as obrigações domésticas da casa, fazer os cuidados pessoais, porque eu sou um ser humano, eu preciso também cuidar do meu templo, que é o corpo, o templo do Espírito Santo. Então, é ordinário. E eu não preciso estar vendo Deus todo o tempo ali, não, e nem sentindo a presença de Deus, porque a minha fé ela é feita de decisão. Porque hoje eu não falei em línguas, nem profetizei, eu não chorei, a adoração não foi boa. Sabe? Quantas vezes eu abro o sacrário, boto Jesus no ostensório, que lá a gente tem a graça de ter um sacrário na comunidade. E às vezes eu não sei nem o que dizer para Nosso Senhor, mas fico lá olhando para Ele, faço minha hora de adoração que pede a comunidade. Às vezes eu nem abro o sacrário, às vezes eu nem boto Jesus no ostensório, que eu, como ministro, né, e guardião do sacrário da comunidade, eu posso expor e depois devolver. Mas nem sempre eu faço isso, às vezes eu adoro com Jesus no sacrário mesmo. Porque a minha fé não é aquela fé sentimentalista, aquela fé da emoção. Quisera eu um dia poder ver o que é o amor de Deus por mim na sua totalidade, porque tudo que a gente vê aqui é espelhos, é fumaça, é embaçado. Mas não vou ver agora, não é a hora, Deus não quer isso, só no céu. Então eu vou viver uma fé de decisão. De quantas vezes eu fui conduzir o já mesmo, eu estar muito mal, e eu não saber o que dizer para aquele povo. Aí o povo depois assim, foi o melhor já, e foi o já que eu menos prestei, foi o já que eu menos estava bem, foi o já que eu menos rezei. Mas eu tinha uma fé de decisão. Aí repito aquela oração do Evangelho. Senhor, eu creio, mas venha socorrer minha fé, porque hoje eu não sei o que eu vou fazer. Aquele já dos 10 anos, por exemplo, para mim foi... Eu não estava bem interiormente falando. Então, mas se eu fosse viver de um sentimentalismo, eu ligava, galera, cancela aí que eu não estou vendo. Ah, não, fala de 11 anos. Então, assim, as comunidades... Vamos adiar pro de 11 anos rapidão. 11. Nem sempre nós vamos ter a moção do Espírito dentro da comunidade. Às vezes o Espírito já falou tudo que a gente precisa fazer. Está na hora de fazer. Ah, vamos reunir para ouvir o Espírito Santo. Já fizeram a metade do que ele já inspirou? Sabe? Quando a comunidade ela entende que Deus ele vai dando, a partir do momento que as coisas vão se cumprindo, ou seja, a partir da nossa decisão racional, que a fé ela é racional. Eu preciso dar razão à minha fé. Então, independente de eu falar em línguas ou profetizar, eu preciso estar decidido por Jesus. Tanto que lá na comunidade não é critério
você ser da comunidade, se você fala em línguas. Acho engraçado quando... Não, pô, não entra não. Fala aí. Curso Idiomas em Línguas. Arrasta pra cima que a primeira turma vai ser. Vai lançar um curso, né? engraçado, né? Que as pessoas dizem assim... eu não falei em línguas, então eu não fui batizado com o Espírito Santo. Sabe quando a gente começa a limitar Sai a daqui, ação herege. do Espírito Santo a um pequeno sinal, que inclusive o texto sagrado de 1 Coríntios 14 vai dizer, ele é o menor dos dons, é o dom de línguas. Ele diz, quisera eu, Paulo diz, que todo mundo falasse línguas, mas quero eu mais que muitos profetizem, porque a profecia tem entendimento racional e a razão precisa de conversão, a consciência precisa ser formada. Então, quisera eu, todo mundo da minha comunidade falasse em línguas, mas eu tenho irmãos que nunca tiveram visão, eu tenho irmãos que nunca profetizaram, eu tenho irmãos que nunca tiveram experiências místicas extraordinárias, com Nunca nada na repousaram, comunidade, nunca tem gente que repousaram, e só são fala em línguas sem pessoas repousar. totalmente de Deus, convertidas, estão vivendo na santidade. Está entendendo? Porque o verdadeiro batismo no Espírito Santo, ele gera mudança de vida. Então eu não sei. Não é de língua. Não. Entendeu? E neste momento eu fui batizado, estou acá, se eu não gostei. Falei em línguas. Eu não lo conosco, senhor. É dom, amigo, Foi não é pra todo mundo. batizado com o Espírito Santo. Eu digo, daqui um ano eu sei se você foi batizado. Não, né? Porque muita gente foi pro inferno na história da igreja com dom e tudo. Orígenes, por exemplo, que seria um grande pai da igreja, né? Não se santificou porque enlouqueceu, interpretou tudo errado. Fez uma besteira. Não fez o curso, arrasta pra cima, amigo. É Poxa. isso, né? É preciso que a gente entenda que as novas comunidades, ela não é um grupo de pessoas emocionadas. Embora ainda exista Nem hoje estrangeiro. alguns Nem de estrangeiros. Embora ainda existe ainda algumas comunidades no Brasil que precisam dessa poda de entender, não. A fé não é emotiva, a fé é racional. Total. E da parte das comunidades também tem essa... A tranquilidade da paciência que as coisas vão se construindo com o tempo, né? Aquilo vai ser consolidado e vai ser estruturado com o tempo mesmo. O que é E de Deus. O que é de Deus, exatamente. Não. O que é de Deus vai ser ali estabelecido. Não Então. passa, vai acontecendo naturalmente, as pessoas vão buscando aquilo ali, sabe? Eu digo que um carisma, ele é sempre um escrever de Deus na história da humanidade. Deus, quando quer escrever algo para contemplar aqueles que ainda não foram contemplados na história da salvação, vamos dizer assim, embora todos tenham sido salvos em Cristo, mas Deus escreve para aqueles que não se sentem ainda salvos. Tá entendendo? Uhum. Não, Tá. esses aqui ainda não entenderam a salvação. São salvos, Deus quer eles. Mas vamos escrever algo que seja... Atualiza a pra comunicação eles. para que chegue naquele A som. mensagem é a mesma, a doutrina é a mesma, mas a forma de conquistar de Jesus é diferente. Veja que ele tira um pescador de homens para fazer dele pescador de almas. Ele pega um cobrador de impostos para depois fazer desse cobrador de impostos alguém que vai contar os números dos salvos na igreja. Ele pega um médico renomado, estudioso, para escrever a história da fé, né? Deus é assim. Eu podia legendar quando tu falou aí, só pra tu ver que tu falou a mesma coisa. Ô, rapaz, é porque tu falou pescador de homens e transforma em pescador de almas. Era o Você entendeu que você é um bom Não é católico. possível que você não lê essa passagem. Pescador de peixe. Peixe. Alma. Pode ser... entendeu? Entendeu? Não, vocês entenderam. Mas aqui, já caminhando... Mas foi ótimo. Já caminhando agora, não pra cruz, mas pros finalmente. Sim. Essa piada foi boa. Eu vi, Não. tipo assim... Eu vi do nada, foi. Aí eu disse assim, que foi? Aí eu acho- peguei com tudo. Eu acho que eu falei alguma coisa. Que tristeza, eu acho Que tristeza. esse rumo aí. É assim mesmo. Vai Dom pra frente. Pode ter essas coisas. Pode ser. Não, tem. Só no dom... brincadeira. Só no Tudo dom tem pode, limite. não. Ups. Calma. Que isso não vá para aqueles Instagrams de zoeira, viu? Porque senão... Que tristeza. parar no apostolado católico do morro. Deus Oh. não Como é o nome do Rapaz. menino? Arenilson? Arinelson, como é o nome deles? Gente, Ademiro, nota nós. Aumenta o nosso engajamento. Sim, vamos lá. mas já caminhando aqui pros finalmente. Eu espero, né, que quem tá em casa, eu acho que alguém talvez, interessante. É o meu jeito, né? Me identifiquei. Sim. Lá quando tu tava lendo era Santa Teresa,
De Calcutá. De Calcutá, que tudo que ele lia, ele, rapaz, eu aqui, tudo a ver comigo, só faltou a tua assinatura. E alguém em casa talvez se identificou. Então, para quem quiser conhecer, né? Realmente faz sentido, quero ver se faz sentido eu participar, né? Da comunidade. O que ela vai encontrar lá e como que ela pode, né, se achegar ao Caminho da Cruz, a comunidade, o Caminho da Cruz. Como é que ela pode se achegar? O que ela vai encontrar lá? Meu filho, se eu não tiver certeza. A cruz. Nós somos uma comunidade, mas você tinha me convencido. Obrigado. Cumprimos nosso papel, amigo. Bom, se você quiser conhecer a comunidade católica O Caminho da Cruz, você pode estar entrando em contato através do nosso Instagram, @sou. Fala pros teus amigos. Perdão. Se você quiser conhecer, né, a nossa comunidade, entre em contato no direct do nosso Instagram, @soucaminhodacruz. Aí lá você vai encontrar depois os contatos, né, no próprio Instagram. Vai falar ou diretamente comigo ou com uma das cofundadoras. E aí a gente vai estar dando algumas informações. A comunidade funciona assim. Nós temos a célula de evangelização, que vamos dizer que é uma espécie de grupo de oração, só que menor. E a partir da célula você começa a conhecer a comunidade. Então, para que você entre em contato direto com a comunidade, você precisa passar por uma célula, né? E é dentro da célula que começa a surgir o desejo de fazer um vocacional, que não é obrigatório você estar na célula e fazer o vocacional, né? Mas a célula é o principal grupo. Geralmente a célula acontece nos fins de semana, sábado ou domingo. É uma reunião de 1h30, onde a gente tem um momento de oração. A célula, o seu ensino é todo em cima da palavra, da Bíblia, né? E ali você começa um caminho querigmático, ou seja, de primeiro anúncio, apaixonar-se por Deus. Aí só depois de 1 ano a célula muda de fase, aí você começa um caminho formativo. Então, se você quiser nos conhecer as nossas células de evangelização, inclusive a célula de iniciantes ainda está aberta. Se alguém quiser participar para conhecer, manda um direct lá no Sou Caminho da Cruz, que a gente vai acolher você com todo carinho, torná-lo importante e, se Deus quiser, cuidar de você, conforme ensina Santa Teresa de Calcutá. Amém. É isso. Temos. Tem mais alguma curiosidade? Temos. Deixa eu ver aqui. A cor do... Não sei, acho que é isso. O meu amigo Gustavo. Prazerzão, cara. Prazer recebê-lo aqui na nossa... gente. Poxa, foi bom. Conhecemos uma comunidade. Interessantíssimo, é isso. Comunidade. Olha, vou falar aqui 1000 vezes. Uma de 10. É. Então, é isso. Então, falando em 1000 vezes... Importantíssimo. 1000 inscritos, Recado pelo amor de- importante, Olha, meu povo. Ei. Eu não estou mendigando. Mas se de repente, assim... Tá aí, você não é inscrito. Não estou mendigando, tô comentando. Né? Às vezes... Porque às vezes tem alguém que não é inscrito, né? Isso é o que acontece da vida. Eu acho que eu não sou inscrito, não. Vai embora agora. Então, né? cancela a transmissão Mas desse eu vou episódio escrever agora. hoje, vou pedir a toda a comunidade. Obrigado. Chegamos a 50 mil inscritos. Pronto, só mais um. Temos quantos membros hoje na comunidade? Hoje nós somos em torno de 23 membros no máximo, dividido entre consagrados, membros de célula, vocacionados, aspirantes. É toda uma turma. Viu? Boa. Legal, legal. Boa. Vai dar bom. Fora o povo que segue a gente no Instagram e vive acompanhando nossas coisas, né? Tá vendo? Aí a pessoa tá em casa sabendo tanta coisa legal e não se inscreve, pô. Não. Sem rumo demais. Então se inscreva aí pra você ter a oportunidade de ganhar um livro. Meus Tempos em Teu Tempo. Quer conhecer a história desse livro? Volta aí 2 episódios. Padre Antônio Cruz. 2 não. 4, 5, não sei. Sou horrível de conta. 5. Mas Se 5 você episódios. sabe ler, tem aí. Quem maratonou. brincadeira. Tem aí, Padre Antônio Cruz, a gente falou muito sobre esse livro lá, destrinchou ele. Você pode ganhar, né? Se inscrevendo aí, a gente vai fazer o sorteio, chegando em 1000 inscritos, do livro Meus Tempos em Teu Tempo, do Padre Antônio Cruz. Abraço, Padre Antônio Cruz. E, na mesma embalagem, você tem a oportunidade de ganhar. O cara do nada tem que botar uma câmera à parte. Você tem a oportunidade de ganhar um quadro exclusivo. Não é Meus Tempos em Teu Tempo. É do Espírito Santo. Pra você. Nós fizemos. Você pode ganhar. É só se inscrever. Se inscreve aí. Chegando em 1000 inscritos, nós vamos sortear. Tá?
E falando em quadros, Matheus Fernandes. Além deste quadro maravilhoso exclusivo que você só vai ter se inscrever, estes dois você terá Agora. Você pode ter agora em casa o mesmo sacrifício e São José ouviu aqui para que você tenha uma lembrança da sua devoção, possa fazer seus momentos de oração bonito e lembrar que você é um católico e mostrar, testemunhar para o mundo, para as pessoas que te visitam, para as pessoas que entram no seu trabalho, que sim, você é católico e testemunha a sua fé. E não só isso, como mantenha uma intimidade com Deus, certo? Então, você pode ter esses dois quadros em casa, hoje. Hoje não sei porque vai depender da entrega, mas Exatamente. se você pedir hoje, certamente um dia este quadro estará na sua casa. Beleza? Olha, Clique no link, tá? Testemunho. Esse aqui, ó, o mesmo sacrifício. A gente fez um teste e o Matheus Fernandes colocou no quarto dele. Ele passou 2 semanas dormindo, porque todo dia quando ele olhava, ele repousava. Quando ele acordava, ele repousava e dormia de novo. 2 semanas dormindo. Posso dizer que isso é verdade? Compre E testemunhe você mesmo. É assim que funciona. É isso, meu povo. Obrigado mais uma vez, Gustavo, pela sua presença aqui. Foi incrível. Que conversa boa. Meu Deus. Comenta aí, deixa nos comentários o que você achou. Espera. Valeu, tô muito feliz. Quero dizer que esse é o primeiro podcast do Gustavo. Obrigado, eu não Gustavo. tinha ido a nenhum, viu? Muitíssimo Então, obrigado. eu fico feliz de ser como Dom Pode. Esse podcast nosso, daqui de Teresina, né? Sucesso aí na missão. E espero que Jesus seja mais conhecido e amado no ordinário da vida, como vocês têm pregado aqui. Então, é uma alegria. Espero um dia voltar, né? Talvez Certamente. com mais boas notícias, né? Sobre a comunidade. Exato. E Amém. eu queria só reforçar também. Aqui no Dom Pod, a gente costuma colocar, né, aí o QR Code, conta bancária. Pra, se você quiser ajudar com a missão, de alguma forma, qualquer valor, seja R$2, R$3, R$5, R$15, qualquer valor, a gente vai aceitar, real, porque tem seus custos, né? A gente está doando o nosso tempo para que isso aconteça. E se você quiser ajudar, manda uma mensagem também lá no nosso Instagram. Olha, eu quero ser um apoiador do Dom Pod. E aí a gente entra em contato lá para organizar direitinho para você ajudar na missão. A gente funcionar, pagar nossas contas, Matheus casar, final do ano. Importante, tá gente, chegando. novembro tá chegando. É. Ei. O casamento do Matheus tá chegando aí, ele tá aqui gravando vídeo, não tá trabalhando Gravando não. vídeo, tá vendo? Tá ganhando dinheiro não. Ó, Mas assim, Mas não essa que o dinheiro é essencial pro casamento, né? Mas pra casa, às vezes precisa. Às vezes sempre. Então, se você quiser ajudar, vamos deixar o Pix aí. Pixinho, eu acho sensacional aquele vídeo. piquezinho. Um piquezinho. Falando em piquezinho, a comunidade também precisa das suas doações. Então também vai estar aí o deixar QR Code aí para caso o QR você Code. queira ajudar a obra da comunidade Exatamente. ou Caminho da Cruz. Beleza? Beleza. É isso, pessoal. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Eu quero um oba do pessoal que tá aqui nos bastidores. Pessoal, dê o oba de vocês aí, pra saber quantas pessoas tem aqui dentro. 412 pessoas acompanhando. Só Não tem pode. 23, como é que Olha o menino enganchado aqui, pô. Esse Gustavo gente tá aqui perdido. imitando Eu já tô gente. profetizando aqui, rapaz. A segunda vinda já. Ó. Viu? Já tá me encerrando aqui, pessoal. Peraí. E é isso, pessoal. Obrigado. Até a próxima com o episódio do Padre Fábio de Mello. Não. Ainda não. Chegará o Frei Gilson, não. Mas no anterior teve Leigo Gilson. Leigo Gilson teve com a gente. Gilson Lopes Júnior, no anterior. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço, cheiro no olho de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Reze por nós. E tamo junto. Falou. Até mais.